de 4 anos nós iniciávamos a nossa carreira, ou a nossa busca, pela gestão maior do Campus Palmas. Também há 4 anos atrás nós fizemos um plano de gestão proposto para esses 4 anos que estão se encerrando agora. Ao longo desses 4 anos, daquilo que nós nos propusemos a fazer, muitas coisas nós alcançamos e algumas nós ainda não tivemos a oportunidade de concretizar. Nesses 4 anos trabalhamos com o objetivo de estruturar fisicamente a instituição, buscar adequar a instituição de uma estrutura física compatível com aquilo que os projetos pedagógicos dos cursos necessitavam e necessitam para o melhor desempenho possível. Podemos citar aí alguns exemplos. Tá? Nós nos propusemos a implantar uma nova biblioteca como forma de facilitar os estudantes na busca do seu conhecimento. Ela já foi concretizada. Laboratórios das mais diversas áreas, quando nós assumimos há 4 anos atrás, muitos laboratórios estavam para serem implantados e nós já os implantamos de uma forma geral. Podemos citar aí alguns exemplos. Construção civil, baseado no curso implantado de engenharia civil. Curso de mecatrônica, que era um curso implantado anteriormente à nossa gestão e que não tinha equipamento de laboratório ao longo desses 4 anos. E aqui em parceria com a reitoria. Não podemos deixar de salientar o trabalho da coordenação da indústria na especificação dos equipamentos. É um laboratório totalmente implantado. O que nos compete posteriormente é ampliar o espaço físico para o melhor desenvolvimento das atividades. Fizemos algumas adequações no nosso parque esportivo. Implantamos um restaurante acadêmico que também sempre foi um anseio da comunidade escolar. Porque quando nós discutimos acesso à escola, permanência na escola, há que se ter condições internas de que esse acesso existindo, haja a possibilidade da permanência com sucesso do estudante. O restaurante, num primeiro momento, não fomos felizes no processo, até por uma questão econômica, que o antigo concessionário não teve viabilidade econômica, abriu mão do contrato. Né? Refizemos o processo e hoje já estamos aqui, aí praticamente com um ano de funcionamento, atendendo uma comunidade. Tínhamos uma oferta inicial em torno de 140 a 150 refeições dias e hoje temos uma média próxima de 550 refeições dia. Isso é, sem dúvida, um fator que propicia a permanência do estudante no âmbito do Campus Palmas. Algumas outras ações que nós estamos concluindo agora, que é a implantação de um anseio dos estudantes, que é a monitoria, um espaço físico adequado, a implantação de bolsas para atender os monitores, tanto de ensino médio como de ensino superior. Não podemos deixar de salientar o trabalho da GPM, o trabalho das coordenações de física e de matemática, que se empenham em buscar o perfil e fazer o processo de seleção. Recentemente tivemos alguns debates com estudantes do próprio campus e eles reconhecem de que a monitoria para o sucesso dos estudantes é algo que não pode ser desprezado. Nós pretendemos ampliá-la posteriormente. Outras ações que estão em andamento, que também é um anseio antigo da comunidade, que é um sistema de vigilância por câmeras em toda a instituição. Temos um projeto piloto encabeçado pela Gerência de Tecnologia da Informação, já temos algumas câmeras em funcionamento, em fase de teste, e nós pretendemos ampliar todo o campus ao longo do tempo. Salientamos também que um outro anseio da comunidade escolar, que era a cobertura na instituição de acesso à internet pela rede sem fio, Wi-Fi. Temos alguns problemas em alguns pontos, temos alguns problemas que estão sendo dia a dia corrigidos. Então nós trabalhamos incessantemente nesses projetos. Na área de assistência ao estudante, é inegável que nos últimos 4 anos, para se ter uma ideia, o ano de 2010 não existia nenhum recurso para assistência estudantil. A partir de 2011, esse foi implantado. E nós temos um acréscimo médio de 30% nos recursos de assistência estudantil de 2011 para cá. Auxílio alimentação, auxílio transporte, bolsa formação profissional ou estudante bolsista, auxílio creche, auxílio transporte urbano, auxílio transporte interurbano, são todas ações que estão em pleno funcionamento. Com relação aos recursos humanos que nós assumimos em abril de 2010, nós tínhamos um total de 157 servidores docentes, e 100 servidores técnicos administrativos. Hoje, o Campus Palmas conta com 211 servidores docentes. Tivemos uma pequena ampliação de servidores técnicos administrativos. Por que tivemos esse pequeno acréscimo? Infelizmente, o governo federal
tem trabalhado de forma a restringir a ampliação do quadro de servidores técnicos administrativos, em que pese a atribuição dessa categoria ter crescido muito nos últimos anos. Nós lutamos e vamos continuar lutando para que haja uma ampliação no número de servidores técnicos administrativos, né, para que nós possamos ofertar a educação da melhor forma possível. Mas desses quase 50 professores que nós ampliamos o quadro, cresceu também a titulação desse quadro. Por quê? Porque nós temos trabalhado aqui em parceria com a reitoria num projeto de qualificação, de capacitação desses servidores. Para que se tenha uma ideia da grandiosidade desse projeto, hoje nós temos 36 professores do Campus Palmas em processo de capacitação, a nível de mestrado, a nível de doutorado, a nível de graduação, né, para servidores técnicos administrativos que ainda não tinham, né, e a nível de especialização para alguns servidores técnicos administrativos que tinham apenas a graduação. Então é um investimento forte e que ao longo dos anos nós temos certeza de que o retorno vem, que as pessoas melhor capacitadas certamente ofertarão um ensino de melhor qualidade. Citando o ensino, quando nós entramos também, há alguns anos atrás, nós já tínhamos em mente a mudança da nossa oferta de 4 anos para 3 anos no ensino médio integrado. Por que isso? E aqui não se trata de concorrer com as outras redes, com os outros sistemas, sistema particular, sistema estadual. Trata-se de uma demanda da própria sociedade que quer ter os seus filhos formados num lapso temporal menor, de 3 anos. E aí sim, com o ensino médio e a educação profissional. A equipe de ensino trabalhou duramente. E isso pode ser retratado e testemunhado por qualquer um dos servidores desse campo. Nós trabalhamos em torno de 1 ano e meio na modificação e elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, todos eles de ensino médio integrado. Já implantamos, já estamos no primeiro semestre do primeiro ano na forma integrada. Com aulas nas segundas, terças e quintas, no período matutino, durante os outros dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no período vespertino, exatamente no horário em que é ofertado ainda as turmas de 4 anos. Então, eu não tenho dúvida de que esse é um avanço muito grande. Além disso, revisamos os projetos pedagógicos dos cursos na modalidade subsequente. Também implantamos, através de estudos de demanda da comunidade, a partir da Instrução Normativa número 4, aprovada na reitoria, implantamos uma licenciatura em letras. É uma das metas da rede de educação profissional, né? A oferta de licenciaturas. Implantamos a licenciatura em letras. O bacharelado em engenharia civil. Mais recentemente, inclusive, já está no processo seletivo, gestão, no curso de graduação tecnológica na área de gestão do turismo. Então são avanços que foram executados ainda nessa gestão. Em 2010, quando nós assumimos a gestão dessa escola, nós entregamos à comunidade um plano de trabalho, um plano de gestão, aquilo que nós nos propusemos a desenvolver nesses 4 anos. Muitas coisas nós conseguimos, algumas coisas nós não conseguimos. E é balizado exatamente nessas coisas que nós não conseguimos, é que nós relançamos o nosso nome, ou lançamos novamente o nosso nome para a aprovação da comunidade, porque entendemos que merecemos uma oportunidade de concluir aquilo que nós não conseguimos. Os fatores pelos quais não conseguimos, acredito que seja ultrapassado. Nós passamos 2011 para cá, com alguma turbulência, né, no âmbito da rede federal, e algumas questões até por motivos de saúde minha, que eu estive afastado por um período em que eu jamais tive afastado da vida pessoal. Entre as coisas que nós nos fizemos a fazer, e acredito que foi vencido, pese termos projetos em andamento, foi uma reestruturação física da escola. Era uma das primeiras coisas que nós planejávamos e nós conseguimos. Não podemos deixar de citar alguns exemplos marcantes, porque eles impactam diretamente nas condições físicas necessárias para que tenhamos um melhor processo de ensino-aprendizagem possível. A construção da biblioteca, que nós tivemos sucesso. Ela está ali hoje para o usufruto de toda a comunidade interna e comunidade externa de Palmas. Climatização das salas de aula. Todos nós lembramos aqui o quão era sofrido, né, os nossos turnos de aula aqui no campus Palmas. Uma empreitada dura, difícil, com processos administrativos conturbados, mas que nós temos uma equipe de apoio, desde a reitoria, na prática, assim como na DAP, né, nós temos uma equipe extremamente competente e dedicada.
essa tarefa também foi vencida. Temos alguns problemas hoje na manutenção, mas o grande passo foi dado. Nós temos ambientes climatizados. Para que isso fosse possível, nós tivemos que ampliar nossa capacidade de demanda de energia elétrica da instituição. Tínhamos uma subestação de energia elétrica com potência demandada em torno de 500 kVA. Hoje temos potência instalada em torno de 1.300 kVA. Ou seja, temos potência instalada suficiente para atendermos o crescimento em termos de estrutura física para aquilo que nós nos propomos para os próximos anos. Ainda em termos de estrutura física, né, conseguimos disponibilizar para os estudantes, né, um espaço para que eles tenham uma representatividade das agremiações. CA, Grêmio Estudantil, Diretório Central dos Estudantes, precisamos ampliar, precisamos. Implantou-se no âmbito do Instituto Federal de Campos Palmas a empresa Júnior, que também sempre foi uma anseira dos estudantes, né? Hoje ela está aí. Está aí à disposição dos estudantes, precisamos avançar. Fizemos algumas reestruturações, né, no nosso parque esportivo, precisamos avançar, mas já disponibilizamos mais um campo de futebol, vamos iluminar, vamos fazer um campo de futebol de grama sintética, que é o anseio da comunidade. Avançamos também nesse espaço. Ainda na busca de melhores condições físicas, desenvolvendo o processo de aprendizagem, nós reestruturamos e implantamos muitos laboratórios em diversas áreas. Podemos deixar de citar o exemplo de que quando nós assumimos, a grande demanda da área de indústria dessa instituição era por falta de laboratórios para o curso de mecatrônica. Um esforço conjunto, Campos Palmas, reitoria do Instituto Federal, comunidade externa, nós hoje temos os laboratórios de mecatrônica implantados em funcionamento. E um dos melhores laboratórios, se não o melhor laboratório da região norte-nordeste para a oferta do curso de mecatrônica. Então, é um compromisso que foi saudável. Implantamos e ampliamos os laboratórios de matemática, o anseio da licenciatura de matemática. Ampliamos e adquirimos novos equipamentos para o laboratório de física, o anseio dos professores da licenciatura em física. Engenharia Civil, um curso recém-implantado, que tem uma das maiores concorrências do estado de Tocantins. Implantamos e adquirimos os equipamentos nos valores superiores a R$1 milhão. Estão aí os equipamentos, os laboratórios, todos eles já em fase de implantação final e treinamento dos recursos humanos para o melhor desenvolvimento possível. Área de meio ambiente, recursos naturais, avançamos pouco. Temos alguns equipamentos, mas temos processos instruídos para implantar laboratórios específicos para a área do meio ambiente, assim como temos projetos e vamos implantar laboratórios para o curso de gestão pública na área administrativa. Recursos naturais, meio ambiente, na área de informática, reformulamos e substituímos mais de 300 computadores em todos os nossos laboratórios. Nossos laboratórios são equipados com computadores moderníssimos, novos, de alta capacidade. Na área de infraestrutura de telecomunicação e de comunicação do Campos Palmas, disponibilizando para a comunidade o acesso à rede sem fio. Temos algumas deficiências, não podemos negar, temos que ampliar. A melhora tem que ser contínua. Mas hoje, na grande maioria do campus, os estudantes e os servidores têm acesso pela rede sem fio. Isso sempre foi um anseio. Restaurante acadêmico. Né? Outro anseio que a comunidade nos solicitava, até porque uma instituição que se preza para a melhor oferta tem que dar as condições de acesso, mas tem que dar as condições de permanência e permanência com sucesso para o estudante. E o restaurante acadêmico veio exatamente para suprir essa deficiência que nós tínhamos. Tivemos um primeiro processo que não foi feliz, infelizmente, né? Mas esse segundo processo, já estamos há quase um ano, em que nós saímos de uma média de oferta de em torno de 150 refeições para uma média de 550 refeições dia ofertadas aos estudantes. Hoje, ainda na assistência estudante e atendimento às necessidades dos estudantes, nós temos 875 estudantes que estão contemplados por bolsas, as mais diversas. Desde bolsas com recursos de assistência estudantil, né, assim como bolsas disponíveis, criadas por nós, implementadas e que nós vamos ampliar para monitores de nível médio e monitores de nível superior. Monitores advindos lá da licenciatura em Física, Matemática, monitores das mais diversas disciplinas do ensino médio, tanto da Base Nacional Comum como de disciplinas da educação profissional. Não temos dúvida, até porque conversamos com a comunidade e eles reconhecem o
porque a implantação das monitorias, bem como a disponibilização de um espaço físico adequado para fazer esse atendimento, faz com que a possibilidade de sucesso dos estudantes seja alcançado sem sombra de dúvida. Então, esses são alguns exemplos que nós citamos. Disponibilização de bolsas para os diversos projetos de iniciação científica. Né? Nós disponibilizamos recursos de custeio do campus para visitas técnicas, participação dos nossos estudantes em eventos como congressos, feiras, as mais diversas possibilidades de melhoria na qualidade de formação dos nossos estudantes. Então, tudo isso nós temos implantado. Hoje nós não temos dúvida de que, do ponto de vista de estrutura física, nós já temos uma estrutura condizente com aquilo que nós nos propomos a ofertar. Temos propostas, ainda temos. Estamos construindo um novo bloco de sala de aulas e vamos construir um novo bloco, este para atender também salas de aula, mas também para que possamos implantar um espaço de vivência para os estudantes. É fundamental. Não podemos deixar de salientar também na área de extensão. O Campus Palmas continua ofertando e ampliando a oferta da inclusão digital. Nós qualificamos mais de 2.000 trabalhadores nesses últimos anos. Nós saímos da tradicional oferta de capacitação na informática, avançamos para curso de qualificação rápida na área de construção civil, na área da indústria, como eletricista e instalador predial. Ofertamos diversos cursos e aqui com a colaboração da licenciatura, professores da licenciatura em matemática, raciocínio lógico, matemática básica. Na área de gestão, alguns cursos na área de atendimento, ofertados por servidores do Campus Palmas. Então, na área de extensão, nós avançamos também, temos que avançar. E vamos continuar avançando nessa área.